Será que é fácil servir a Deus neste mundo de crueldade, de perversidade, de pessoas invejosas, pessoas que estão a serviço do império do mal e das trevas? Não, não é fácil. Basta nós lermos as biografias dos heróis da fé, profetas de Deus, pregadores do Evangelho, aqueles que estiveram a serviço do reino de Deus aqui na terra e não tiveram vida nada fácil. Cada um de nós temos o nosso próprio testemunho de quantas lutas, batalhas, adversidades nós enfrentamos. Para quem vive somente para essa terra, talvez as circunstâncias lhe sejam favoráveis, porque existe o coloio do império do mal e das trevas com os seus seguidores, de forma que o inimigo, como aliado dos ímpios, dos incrédulos, dos ateus, muitas vezes facilita a vida dessas pessoas para que sejam iludidas ao ponto de imaginarem que o céu é aqui na terra, que não existe inferno, que não existe vida após a morte biológica. Eu quero meditar com você em um texto que fala do testemunho de alguém que tinha experiência com Deus e que passou momentos difíceis na sua trajetória. Salmos 18, do versículo 4 ao 6, está escrito: tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Tristeza do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Mas na minha angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Observe que Davi, como escolhido de Deus para cumprir uma missão muito importante diante da nação de Israel, ele enfrentou muitas adversidades, muitas contrariedades. Foi ungido, mas não tomou posse como rei de Israel imediatamente. Teve que ser preparado por Deus para efetivamente estar diante da responsabilidade que o Senhor lhe chamara. Veja a declaração do homem de Deus quando ele escreveu: tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Observe que ele passou pelo estreito, estava consciente de que Deus ia cumprir aquilo que havia determinado a seu respeito, mas também estava enfrentando tentações e provações. Por um lado, se levantavam
muitas contrariedades, adversidades, adversários. Foram várias as batalhas que Davi teve que enfrentar antes de tomar posse daquilo que Deus havia lhe prometido. Quanto maior e mais importante for a missão de Deus na nossa vida, maiores também serão as provações que nós enfrentamos para sermos honrados por Deus e colocado na posição que o Senhor tem escolhido na vida de cada um de nós. Tristeza do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Passou momentos perto da morte. Ele teve que enfrentar vários adversários e teve a oposição do próprio rei de Israel, que quando descobriu que Davi era ungido por Deus para ser rei sobre a nação de Israel, Israel já tinha um rei, e aquele rei não aceitava essa situação, apesar de saber de que estava sendo reprovado por Deus. Mas dificilmente o ser humano, quando alcança uma determinada posição social, ele quer ser rebaixado. Para ele é uma humilhação e não aceita. E Saul, quando descobriu que Davi tomaria posse do reino de Israel por determinação de Deus, ficou cheio de inveja. A sua prepotência, o seu orgulho, o seu egoísmo, não admitia ser substituído por um simples pastor de ovelhas. Mas o que nós aprendemos com esta lição, com esse testemunho da parte de Davi, é que ele, como servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus, tomou a atitude correta. Qual foi a atitude correta? Foi buscar a Deus. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. O homem de Deus toma essa atitude correta. Na hora da guerra, da batalha, na hora que está enfrentando um problema difícil, busca a presença de Deus, invoca a Deus, faz a sua oração a Deus, entrega a sua causa a Deus, o Senhor que sabe resolver da melhor maneira possível. O rei Davi, como homem de Deus, ele tinha o prazer de invocar a Deus, de buscar a Deus, já com a certeza absoluta no seu coração, na sua alma, no seu interior, de que Deus iria ouvir o seu clamor, atender a sua oração, responder positivamente às suas petições, às suas solicitações perante o grande Deus, Criador de todas as coisas. Essa deve ser a nossa atitude correta. Estaremos enfrentando adversidades, problemas, contrariedades. Sim, a nossa trajetória faz parte de tudo isso. Mas quando nós buscamos a presença de Deus, Ele se levanta do seu trono, coloca cada peça no seu devido lugar e o seu nome é glorificado através da nossa vida, do nosso testemunho. Por gentileza, compartilhe esta mensagem. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.